Ok, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a altimetria e o vento na superfície do mar. Então, altimetria por satélite, os principais produtos, né, os produtos core, são, ah, eu coloquei em inglês porque as siglas, né, que a gente conhece, usa, né, e que você vai buscar nos provedores, eles são essas, né, então, por isso que eu coloquei os nomes em inglês, mas é o SSH, é o Sea Surface Height, altura da superfície do oceano, SSH é a anomalia da altura da superfície do oceano. SWH é a altura significativa de onda. E a topografia dinâmica, que a partir disso aqui você consegue, tem produtos de correntes geostróficas, né? E tem os produtos secundários também, que são também estimados a partir de produtos de dados de altimetria por satélite, como a rugosidade da superfície do mar, o Sea Surface Roughness, né, que é usado para estimar a intensidade do vento do mar, mas que né, para algumas aplicações, como estimativa de fluxos, né, na interface oceano-atmosfera, só a rugosidade já é suficiente, né? Você não precisa usar o vento em si, né? Se usar só a rugosidade, você consegue estimar também esses fluxos, né? Enfim, mas são produtos secundários, mas que podem ser estimados também com dados de altimetria por satélite. Lembrando que aqui é só, neste caso, é só a intensidade do vento e não a direção dele, tá? E a cobertura e espessura do gelo marinho também, dados de altimetria são bastante utilizados também para fazer o mapeamento do gelo marinho também. As principais missões, né, de altimetria, né, que estão em operação são do JASON 2 e 3, né, da EUMETSAT, CNES é a Agência Espacial da França, NASA e NOAA, tem o Sarau Altica, que é uma cooperação da França com a Agência Espacial da Índia, que é o ISRO, tem o Criosat da ESA, tem o SRAL, que está a bordo do Sentinel-3 da ESA, e tem o HY2A, que é da Agência Espacial da China. Aqui eu coloquei aqui embaixo para vocês algumas plataformas que são que tem bastante dados de altimetria, também tem muito material explicativo sobre eles, ferramentas para processamento desses dados também, que são bem interessantes de vocês acessarem. E aqui essa figura ao lado eu tirei aqui do site aqui do CPTEC, o pessoal que trabalha com modelagem de ondas, e eles usam bastante os dados de altimetria por satélite para fazer a validação do modelo de ondas aqui do CPTEC. Os altímetros, eles são, então, radares, né? O radar é Radio Detection and Ranging, é o que significa a sigla. Ele é um radar, então, que é um sensor ativo de microondas, de antena simples, com visada a nadir. Então, ele não é um imageador, né? Como o SAR, né? Ele é um enfim, ele faz amostragens assim pontuais, né, por onde ele está passando. Ele não gera uma imagem, mas ele gera aqui, como eu mostrei nessa figura aqui, são essas faixas de amostragem da altimetria da superfície do mar. Eles geralmente operam nas bandas K, KU e C, né? O C, na verdade, a banda C, na verdade, do altímetro é utilizado mais para fazer a correção de interferência aí da ionosfera, né? E a banda KU realmente para estimar a rugosidade perdão, rugosidade não, mas a altura da superfície do mar. E tem uma alta acurácia. A altimetria, ela é um produto que não tem muito segredo, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas
o princípio da estimativa da altimetria, né, ela é bem simples, né? Tem, claro que envolve várias correções também, mas o princípio dela é simples e você conseguindo controlar bem o posicionamento do satélite com o GPS, você consegue ter um dado bem preciso da altura da superfície do mar, aí em torno de 3,3 centímetros, né, de incerteza. E tem também, agora a bordo do Sentinel-3, Sentinel-3, o sensor dele é um SAR altimétrico, né? Não é um imagiador, né? A gente às vezes relaciona diretamente o SAR com o imagiador, ele não é um imagiador, mas ele utiliza, porque eu falei para você, comentei brevemente na aula passada, né? Que o SAR é? Ele é um radar de abertura sintética, ou seja, ele simula, porque a abertura da antena ela é proporcional à resolução espacial que você consegue amostrar, que o pulso amostrou na superfície, né? Então, quanto maior a abertura da antena, maior a resolução espacial você consegue. Né? E daí, mas como você não consegue ter uma antena gigante a bordo de um satélite, o que eles fazem é uma simulação de uma antena maior utilizando a trajetória do satélite. Então, o satélite ele vai emitindo o pulso, vai medindo, e com a trajetória dele você simula uma antena de abertura maior. Isso é a tecnologia, né? A ferramenta SAR, né? Então, ele utiliza, né, o modo de aquisição e um processamento, que é o modo SAR, para você aumentar a resolução espacial. Então, esse é o que está a bordo do Sentinel-3 e ele consegue ter uma resolução espacial aí de até 30 metros nesse modo SAR. E tem um outro altímetro, né? Na verdade, é um novo conceito de altimetria, né? Que é esse Wide Swath Altimetry. Não tem ainda, né, um sensor desse a bordo de uma plataforma de satélite, mas ele está aí numa missão que deve ser lançada final desse ano, início do ano que vem, que é o SWAT. E ele trabalha com duas antenas laterais e que elas estão também recebendo sinal, que é retroespalhado da superfície, e ele utiliza a interferometria para fazer uma espécie de imageamento e você conseguir fazer, ter assim uma faixa maior de imageamento com uma resolução espacial alta e vai ser bastante utilizado também para mapeamento da altimetria de lagos interiores também e a região costeira, né? Com uma resolução espacial maior e uma faixa de imageamento maior também. Aqui, só para mostrar para vocês, né? Brevemente, como é que é esse SWAT, né? Como é que ele vai funcionar? Então, ele tem essas duas antenas aqui, né? Que também vão estar emitindo e recebendo sinal. E aí ele consegue, né, utilizando, né, interferometria, produzir, né, imagens assim da topografia do oceano e de águas interiores também em alta resolução. Então, essa missão ela veio para ajudar bastante, né, contribuir bastante com os estudos hidrológicos. É uma missão científica, né, não é uma missão operacional, não tem sucessores programados para ele, mas é assim um proof of concept, né, que eles chamam, né, que assim, se der muito certo essa missão e se os dados foram muito bem utilizados, aplicados, pode ser que a partir daí surjam missões operacionais, né, utilizando esse sensor, né? E ele vai aí proporcionar, né, o mapeamento da circulação de submesoscala, né, altíssima resolução espacial para estimar as correntes do oceano e altimetria de águas interiores. Aqui um pouquinho de conceitos básicos da altimetria por satélite. Então, como eu falei, né, a gente tem aqui o satélite, o altímetro ele precisa ter suporte, né, apoio forte, muito bom de outros satélites de GPS, né, com sistemas de GPS para fazer o posicionamento exato dele.
Então, você sabendo o posicionamento exato dele, você consegue ter uma estimativa bem precisa da altura da superfície do mar. E como é que ele funciona, né? A altura da superfície do mar, ela é medida em relação à elipsoide de referência. A elipsoide de referência você tem a Terra, tem o centro dela, e você, tomando como referência o centro dela, tem assim um modelo matemático, né, de uma circunferência, de uma elipse que envolve o planeta Terra. Mas claro, a Terra mesmo, ela não é uma circunferência certinha, ela tem ondulações ali, né? É, e é o que a gente. Então, a superfície mesmo real da Terra é o que a gente chama de geóide. E a geóide, ela no oceano, ela se aproxima bastante ao nível médio do oceano, tá? Então, a geóide é onde não há movimento do oceano, né? Aquela superfície onde não tem movimento de massa gerado por correntes, por maré, né? Então, é aquela superfície onde o oceano está, entre aspas, estático, né? Essa é a superfície da geóide. A superfície real, equipotencial, né? Onde a gravidade é a mesma ali. Mas a gente precisa, né, para o sistema de posicionamento, né, para medidas também de altimetria, a gente precisa ter um sistema de referência, né, que é um modelo matemático, né, a latitude, longitude, todo o nosso sistema de posicionamento terrestre, ele é feito com base em modelos que descrevem a Terra, né, modelos de referência. Então, a altura da superfície do mar, ela é estimada com base na elipsoide de referência, nesse modelo matemático, tá? Já a topografia dinâmica, ela é estimada em relação à geóide, né? Tem missões espaciais dedicadas a estimar, a medir a geóide, né? Mapear a geóide, a superfície real da Terra, né? Então, mas você conhecendo a geóide e conhecendo essa elipsoide de referência, você consegue daí, a partir daí, então, estimar a altura da superfície do mar, que é essa aqui, ó, você sabe a altura do satélite em relação à elipsoide de referência, e você sabe, o satélite ele emite um pulso, esse pulso bate na superfície do oceano e volta para ele. Aí, pelo tempo de retorno desse pulso, ele estima qual que é a altura da superfície do mar em relação à elipsoide de referência. E daí, a partir também disso, ele, sabendo a geóide, ele consegue estimar qual que é a altura da topografia dinâmica, né? Ou seja, a superfície do mar que está variando com variações de maré e com as correntes, né? E a partir daí você consegue, então, estimar, né, tendo várias medidas sequenciais, né? Sabendo o slope, né, das ondas, você consegue estimar as correntes também, né? Então, assim, os produtos core, né, os primeiros estimados são esses: a altura da superfície do mar e a topografia dinâmica do oceano. E a partir daí você consegue, então, estimar o nível médio do mar, a anomalia da superfície do mar, altura significativa de onda, marés, correntes, né, o efeito da pressão atmosférica também sobre a superfície do mar. Então, a partir desses, você consegue estimar todos esses outros produtos, né? Vou tirar a câmera para ver se aumenta o diminuir o delay aqui. Então, aplicações, né, da altimetria por satélite, monitorar o aumento do nível do mar, né? Então, a gente, ano a ano, esse número tem aumentado, né? A gente agora, 2021 aqui, esse aqui é extraído do site da NASA, né? Mas tem várias agências que fazem, enfim, esse monitoramento do aumento do nível do mar. E assim, o mais recente que tem ali publicado pela NASA é esse de 3,4 milímetros por ano,
né, a taxa de aumento. Opa, gente, vou precisar fazer um pequeno intervalo, rapidinho, um minutinho para eu colocar o carregador do laptop, que eu esqueci de pôr. Tá E ok, Nathalie, sem problema. a luz já apitou aqui. Ok. Mas, então, e o aumento do nível médio do mar, ele é dado devido à expansão termal, né, aquecimento das águas, né, conforme vai aquecendo, vai expandindo o volume, e também o aumento do degelo, né, o degelo também vai aumentando o volume de água que está entrando aí. O degelo tanto das calotas polares, quanto também né, das cordilheiras, né, continentais, que também estão aí desaguando, drenando, né? E indo para o oceano. Prontinho. Aqui também a altimetria, né? Como tem uma relação bem estreita, né, entre a temperatura da superfície do mar, a temperatura não só da superfície, né, mas de camadas mais profundas também, e o aumento do volume, né, conforme aquece, e diminuição do volume conforme esfria. A altimetria também é bastante utilizada para você estimar assim a temperatura, né, de camadas mais profundas do oceano também, e o impacto ou processos de retroalimentação, enfim, entre o oceano e a atmosfera. Então, a altimetria é muito utilizada para monitorar também fenômenos de interação oceano-atmosfera, como o El Niño, Laninha. Aqui um exemplo também, né, bastante utilizado pelos americanos lá para monitorar furacões, furacões. Então, ali no Golfo do México tem, né, às vezes uma piscina de água quente. Quando tem essa piscininha de água quente, ele tem esse efeito de potencializar, né, dar força, mais energia aí pro furacão, né, quando ele está passando por ali. Então eles têm até esse produto que chama Tropical Cyclone Heat Potential, né? Então, potencial de, de calor, né? Que o oceano consegue, transfere para o sistema atmosférico e potencializa ele. Ele é um produto estimado a partir da altimetria, porque, como eu falei, na altimetria, grande diferença dele da temperatura superficial do mar, do produto de temperatura, é que ele é representativo de camadas mais profundas do oceano, né? E outras aplicações, enfim, a altimetria tem várias outras aplicações, né? Um monitoramento do estado do mar, né? Eu estou tentando pôr para o lado uma caixinha aqui, pronto. O monitoramento do estado do mar, né? Validação e assimilação de modelos oceânicos, altura de maré. A gente tem os modelos de maré, tem, né, as estações de maré ao longo da costa, mas a altimetria também é bastante utilizada para verificar se esses modelos de maré estão funcionando bem e ter uma estimativa melhor, né? Também, né, para correntes geostróficas, mapear e monitorar vórtices oceânicos, validação e assimilação, já coloquei, de modelos oceânicos, estimativas de fluxos de calor, momento e gases no oceano e atmosfera, a altimetria, enfim, como eu falei para vocês, né, ela também, o sinal, né, que é medido pelo sensor, ele é um sinal de retroespalhamento do feixe de microondas, né, e por esse sinal de retroespalhamento, ele é proporcional à rugosidade da superfície do mar. Então, como eu falei, né, sabendo a rugosidade da superfície do mar, você consegue estimar os fluxos ali na interface também. Assim, ele não vai te dar a direção do fluxo, mas a taxa, né? Na qual ocorrem esses fluxos. E a intensidade do vento também, como eu falei, é um produto secundário, e mapear a cobertura e espessura do gelo.
Ok, alguns provedores, então, aqui no INPE, como eu falei, a gente recebe dados aqui via alguns sistemas, né, como o GeoNetcast, o Metcast. A gente não recebe de antenas diretamente, mas tem esses outros dois sistemas, e tem também o GTS, né, que é onde a gente recebe também dados de altímetros também, de diversas missões, aquelas que eu citei no início. A NOAA também, né, é o que a gente vai utilizar nas práticas, os produtos ali disponíveis pela NOAA, NESDIS, o PODAC também, que da NASA e JPL também, eles distribuem vários produtos de altimetria. Aviso, que é o pessoal lá da agência francesa, eles também distribuem vários produtos para a EUMETSAT, e então que estão disponíveis também no EUMETSAT e no Copernicus Marine Data Stream, né? Que é esse programa do Copernicus. Então ali vocês conseguem ter acesso a todos os dados de altimetria que estão disponíveis. E esses são os produtos que a gente vai utilizar nas práticas, né? A altura da superfície do mar do JSON 3, né? Lá da base da NOAA, e a altimetria do nível, anomalia do nível do mar, multimissão, juntando dados do JSON 3, Altica, Criosat 2 e Sentinel-3 A e B. A e B porque são duas plataformas, tá? Plataforma A e a plataforma B.